Oi, sapiências! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Universo Sapiens. Eu me chamo Rafaela e hoje nós vamos falar sobre psicomotricidade e a sua importância para o desenvolvimento infantil. Mas antes de começar o vídeo, não deixe de se inscrever no canal, clica aqui no sininho de notificação para você não perder os próximos vídeos. Aproveite e deixe o seu like também aqui embaixo, que é muito importante para o engajamento do canal. E juntos vamos dominar o mundo! Quando vimos essa palavra, eu sei que assusta, é um nome grande, complexo, que você deve pensar, meu Deus, o que seria isso? Mas depois de assistir esse vídeo, você vai repensar sobre o que seria a psicomotricidade e vai ver que é uma coisa muito simples. A psicomotricidade nada mais é do que uma ciência transdisciplinar que estuda as relações entre a atividade psíquica e a atividade motora. A atividade psíquica é tudo aquilo que integra as sensações, os medos, as representações, os afetos e as ideias que nós temos ao longo da vida. A psicomotricidade, então, é um conjunto de habilidades que as crianças precisam desenvolver desde pequenas para que ao longo da vida ela não perca ou não sofra com a falta dessas habilidades. Mas por que esse desenvolvimento é tão importante? O que ele faz, onde ele vive, o que ele come? Eu vou te explicar. Todos nós desenvolvemos elementos psicomotores que nos acompanham desde bebezinhos até o final da nossa vida. Eles são divididos em 7 habilidades que nós vamos construindo ao longo do tempo, ao longo da vida. E é em ordem, é um depois do outro. Não tem como você conseguir executar uma tarefa psicomotora do nível maior, que seria a praxia fina, se você não desenvolveu o tônus ou a lateralidade ou o espaço, enfim. Então são eles: tonicidade, equilíbrio, lateralidade, esquema e imagem corporal, estruturação espaço-temporal, praxia global e apraxia fina. Eles estão em ordem, como eu já disse. Eu vou detalhar agora o que seria cada uma dessas habilidades. O primeiro elemento, então, é a tonicidade, que é o que nos dá sustentação para o nosso corpo. Um bebezinho, quando está aprendendo a andar, ele precisa fortalecer esses músculos e ganhar tônus muscular. Ou um paciente que está em reabilitação, sofreu um acidente, está com problemas para andar e tem que aprender a andar de novo. Ele tem que fortalecer esses músculos para trazer sustentação. O segundo elemento é o elemento do equilíbrio, que é aquilo que nos traz sustentação também, porém é o que nos sustenta na nossa postura bípede. Ou seja, para a gente andar com duas pernas, nós precisamos ter equilíbrio, porque senão a gente cai. A gente precisa ter, então, até agora, o tônus, né, para fortalecer, para a gente conseguir ficar em pé, porque senão a gente cai, e o equilíbrio, que é para a gente conseguir também ficar em pé, porque senão a gente cai, porém a gente consegue nos manter em pé. Não apenas ter um músculo ali fortalecido, mas a gente consegue nos manter em pé. Uma criança com essa habilidade do equilíbrio pouco desenvolvida, ela pode ter dificuldade para sentar, ela pode ter dificuldade para andar e pode ter também dificuldade para coordenar a mão e o pé. O terceiro elemento, então, é o elemento da lateralidade. O que é isso? É esse elemento que determina a nossa dominância lateral. Ou seja, é esse elemento que vai determinar se nós seremos canhotos ou se nós seremos destros. Ou seja, se nós vamos escrever ou ter mais habilidade com o nosso lado direito ou o nosso lado esquerdo do nosso cérebro. Quando a gente desenvolve essa habilidade da lateralidade, a gente desenvolve também as noções de direita e esquerda, de em cima e embaixo, frente e trás, e outras tantas coisas. O quarto elemento, então, é o elemento do esquema e da imagem corporal. Ou seja, é o como eu me vejo. Agora eu pertenço a um mundo, a um espaço, a um grupo. Então eu vou criando esse esquema, né, do meu pertencimento a esses locais. O quinto elemento é o elemento da estruturação espaço-temporal. O
que seria isso? É o tamanho do espaço que eu ocupo em determinado lugar. Por exemplo, quando uma criança ela está num grau mais acentuado do desenvolvimento, digamos assim, ela começa a esbarrar nas coisas, porque a noção de espaço que ela tinha ontem é diferente da noção que ela tem hoje, que ela cresceu coisa de centímetros, milímetros. Então ela esbarra, por exemplo, se ontem ela passava de lado num lugar lá específico para não derrubar um prato que fica na beirada, vamos supor. Não sei se fica um vaso de flor. Hoje ela esbarra e derruba, porque ontem ela criou uma estruturação e um espaço temporal para ela que hoje já não faz mais sentido. E também esse esquema, esse elemento é responsável pelo ritmo que a criança vai criando na mente dela. O ritmo de fala, o ritmo do andar, esse temporal, ele tá ligado ao ritmo também. Chegamos então ao sexto elemento. O sexto elemento é a praxia global. O que seria isso? É a prática de todos esses outros elementos que eu acabei de citar sendo colocados em prática, né? Praxis, praxia, prática. Mas ele é global, é uma praxia global. O que seria isso? Uma criança que já tem todos esses outros elementos desenvolvidos, ou um paciente que está em reabilitação, que já adquiriu novamente todos esses elementos já citados, ele já consegue carregar um copo cheio de água sem derrubar. Ele consegue ter o tônus para segurar essa água e para ficar em pé. Ele precisa de equilíbrio. Ele precisa de ter a noção da lateralidade, por onde que eu tô andando, que não vai cair. Ele precisa ter a noção de pertencimento e de espaço, ou que espaço que eu tô ocupando aqui, para que essa água não caia desse copo. E o sétimo, e não menos importante, é o da praxia fina, que também seriam todos esses elementos já trabalhados antes e já citados antes, porém em membros específicos do corpo. Por exemplo, quando eu estou escrevendo, tem ali a folha, né? As linhas, tem o espaço da linha que eu não posso passar desse espaço. Então eu preciso do tônus na mão, nos dedos, no braço aqui. Eu preciso também do equilíbrio, né, para manter ali a minha mão e para a minha letra, né, a minha frase caiba exatamente dentro dessa linha. Então eu preciso de noção de espaço, preciso de pertencimento, noção de pertencimento ali do espaço que está ocupando. Enfim, são todos esses elementos antes citados e, como eu disse, eles são adquiridos em ordem, porque não tem como eu escrever já do jeito que tem que ser se eu não desenvolvi essas outras habilidades. Não tem como eu falar que eu escrevo e eu não tenho equilíbrio, ou eu escrevo e não tenho sustentação, não tem lógica, né? Uma curiosidade que eu queria trazer para vocês é que quando minha professora estava explicando sobre o que é psicomotricidade, eu fiquei encantada e isso me fez repensar em algumas coisas até da minha vida. É que quando a gente está envelhecendo, né, quando a gente está ficando mais idoso, a gente vai perdendo também essas habilidades, esses elementos de uma ordem também gradativa, só que de trás para frente. Então, primeiro a gente começa a tremer ali, a gente não, né? Ainda não, né? Mas os idosos ali começam a ter a tremer e não ter mais ali o tônus da mão, né? A noção de espaço ali da mão, primeiramente, depois do espaço, essa praxia global, ele já começa a esbarrar nas coisas novamente, né? Começa a não ter mais a noção de esquema, de espaço, de pertencimento, começa a perder a lateralidade. Opa, eu uso muito minha mão direita, mas mesmo eu tentando usar, ela não tá dando certo ali, eu não tô conseguindo segurar um copo, tá faltando equilíbrio pra mim, tá faltando sustentação. Então, assim, como que faz a gente pensar, né, na nossa vida? Porque quando a gente nasce, ali, a gente é um bebê, a gente não tem a noção de nada, então a gente vai ganhando essas habilidades, desenvolvendo essas habilidades ao longo da nossa vida, né? A gente chega ali com 7, 8 anos, mais ou menos, com essas habilidades já bem desenvolvidas ali, e ao longo da vida elas vão melhorando cada dia mais, e aí chega uma certa idade que a gente vai perdendo também de ordem gradativa, né? Na ordem gradativa ali das coisas. Então é muito interessante a gente pensar sobre isso. E essas habilidades que eu falei, ela precisa ser muito bem trabalhadas com a criança já em processo de desenvolvimento para que não ocorra percas no meio do caminho, para que ela consiga atingir um grau de elemento psicomotor já bem desenvolvido, né, para que a adolescência dela seja uma adolescência mais tranquila,
sem a falta de algum desses elementos, porque assim, por mais que, vamos supor que a criança tenha algum déficit, que tenha algum, não problema, mas que não foi bem desenvolvido alguma dessas habilidades ao longo do caminho, então ela chega para escrever lá no seu ensino fundamental, ela vai aprender a escrever e ela não tem essas noções muito bem desenvolvidas, ela não tem muito essas habilidades desenvolvidas. Isso vai fazer com que ela demore um pouco para conseguir escrever da forma como tem que ser, porque ela vai ter que escrever uma hora, ela vai ter que se alfabetizar, ela vai ter que fazer, né, com que as suas habilidades sejam desenvolvidas ali meio que na marra. Mas isso não precisa ser forçado. As crianças, elas começam a desenvolver a partir de brincadeiras mesmo. Não precisa ter material na sua casa para formar um circuito para a criança brincar, nem na escola, né, porque a gente sabe que tem muitas escolas que não tem verba, né, mas assim, ela precisa de desenvolver. Então, pular corda, pular amarelinha, brincar de elástico, não sei se tem essa brincadeira hoje em dia, mas antigamente tinha. Desenhar, são coisas básicas, assim, que a gente precisa estar trabalhando ali com a criança para que ela chegue na idade, né, de ter todas essas praxias, todos esses elementos muito bem desenvolvidos, para que ela não sofra com a perda de algum desses elementos no meio do caminho. Eu vou deixar um link aqui embaixo de um texto que eu escrevi sobre a psicomotricidade. É um texto bem resumido pro blog do Café Inclusão. Inclusive, se vocês não seguem ainda, segue lá no Instagram, que é muito legal. Eles postam atividades e conversas com especialistas praticamente todos os dias. Então, assim, eu aconselho que vocês sigam. Vou deixar o link aqui embaixo também do Instagram deles. Vou deixar o link aqui embaixo também do meu Instagram, do canal Universo Sapiens, que eu posto de vez em quando algumas brincadeiras, algumas coisas da psicomotricidade também, e faço resumos de matérias, resumos agora da psicologia, das coisas que eu vou aprendendo, eu vou trazendo aqui no canal e vou levando lá também pro Instagram. Então segue lá que de vez em quando eu vou colocar ali alguma perguntinha para vocês ajudarem eu criar um vídeo aqui, né, um roteiro. Então segue lá que tá imperdível. Vou deixar um link aqui embaixo também, que é de uma cartilha da psicomotricidade, que é de uma turma de terapia ocupacional, não lembro muito bem o ano, mas que tem diversas brincadeiras, e nessas brincadeiras são detalhados o que está sendo trabalhado em cada brincadeira. Então, pular amarelinha, tá trabalhando tônus, tá trabalhando lateralidade, tá trabalhando sustentação, né, o equilíbrio ali, tá trabalhando noção de espaço por conta, né, do lugar que a criança tem que pisar ali. Então é bem legal, vou deixar aqui embaixo, é só clicar que ele já vai baixar no seu celular ou no seu computador. Espero que vocês tenham gostado então desse vídeo. Se gostou, já deixa o seu like aqui para me ajudar. Aproveita e se inscreve aqui no canal, porque vai ajudar muito no engajamento aqui do vídeo. Deixa um comentário aí falando se você gostou, se você gosta desse tipo de tema, se você quer que eu traga mais temas, né, a respeito de psicomotricidade ou da psicologia, da pedagogia também, que eu me formei agora. Então, assim, sejam livres. E, mais importante, não se esqueça, você não está sozinho.